Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delbres, eu sou professor e diretor do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e nesse vídeo a gente apresenta algumas possíveis soluções àquilo que eu chamei de erros que os alunos cometem no desenvolvimento das suas dissertações de mestrado e tese de doutorado. Então, vamos às soluções de cada um dos problemas que foram levantados. Como é que a gente muda o chip? Como é que a gente sai do modo aluno para o modo pesquisador? Primeiro, como eu falei, o universo de possibilidades é muito maior como pesquisador, né? Você não tem um livro-texto, você não tem uma referência específica. Você tem que buscar essas referências. E aí tem que ler muito, tem que baixar muito material da internet, dissertações, teses, artigos. Vocês vão notar que em todos eles tem um resumo ou um abstract. É aquilo que você tem que ler para saber se vai te interessar ou não vai te interessar. Normalmente nos resumos ou nos abstracts tem todo o conteúdo da tese, mas com 100 palavras, 200 palavras. Então isso é justamente para ajudar quem está fazendo busca e não sabe muito bem, não é que não sabe muito bem, está fazendo busca do assunto que ele tem interesse. É claro que quem já tem mais clareza do que quer, professor, eu quero estudar o impacto da energia eólica no sistema de transmissão. Eu quero estudar qual o efeito das bandeiras tarifárias no consumo de energia elétrica. Quando você tem mais clareza, é muito mais fácil, seu universo começa a ficar muito menor. Quando você não tem jeito. Tem que pegar todo o material que está disponível em relação, com respeito àquele tema e baixar, ler o resumo, ler o abstract e começar a fazer uma seleção, tá bom? O segundo ponto que eu comentei é não fazer a revisão bibliográfica. Está intimamente relacionado a esse primeiro, você tem que ler bastante e minha sugestão é você aproveitar o período de disciplinas e o período de recesso, porque logo que você começar a sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado, você já tem que apresentar o planejamento, o seu projeto de tese. Se você só deixar na mão do professor para que ele decida, para que ele escreva para você, acaba que você vai virar passageiro do seu trabalho. E é muito importante que você conduza o seu trabalho, que você tenha uma participação ativa do seu trabalho, decida junto com o professor o que você vai pesquisar. Então, use o tempo que você tem disponível durante o período de disciplinas e o período do recesso para baixar esses materiais, para estudar o assunto, para apresentar algumas ideias para o professor, né? Isso vai te ajudar bastante no período da dissertação. Beleza? Vamos para o planejamento dinâmico agora. Eu falei planejamento dinâmico, é tão importante quanto rever, né, as etapas da dissertação, da tese, quando você muda o trabalho por algum motivo, é você tentar criar uma rotina de estudos e de trabalho. Como é que eu faço isso? Faço isso até hoje, né? Eu tenho lá o meu planejamento anual com etapas trimestrais e tal. Eu divido essas etapas trimestrais em semanas, né? O que eu quero fazer nas próximas 4 semanas. E a semana corrente eu divido em dias. Então, nessa semana eu pretendo fazer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta, isso na quinta, isso na sexta. Esse é um jeito legal de você se organizar. Outra forma interessante e bastante assertiva de fazer o planejamento é apresentar a evolução do seu trabalho com alguma periodicidade para o seu orientador. Não espere o orientador cobrar de você, é o seu trabalho. Então fala, professor, eu vou fazer uma apresentação a cada 15 dias ou a cada 20 dias, enfim, aquela apresentação para mostrar que você está evoluindo, aquela apresentação para você pegar o feedback do professor em relação àquele assunto, tá? Não fuja do professor, isso é um péssimo negócio. É muito importante que você sinalize as evoluções do seu trabalho, apresente isso
em períodos relativamente curtos, 15, 20 dias, até para corrigir rotas, se for o caso, né? Muitas vezes o aluno passa meses sem aparecer, e quando aparece, o que ele fez é totalmente desalinhado com o que se previa, gera uma frustração de expectativa enorme. Então, planejamento dinâmico tem a ver com isso, a forma como você se organiza e apresenta os resultados para o seu orientador. Tentativa e erro, né? Lembra que eu falei de tentativa e erro e tal? Normalmente o erro acontece porque o aluno, quando desenvolve um modelo matemático, que é o cérebro, né, muitas vezes da dissertação ou da tese de doutorado, ele fica ali apertando um botão para sair resultados e fica analisando os resultados. Os resultados, é claro que são uma parte importante, mas muitas vezes eles têm muito mais estética do que conteúdo. O conteúdo, o cérebro, está no modelo matemático. Então, toda vez que eu vou falar com os meus alunos, eles me apresentam resultados, eu falo, mas cadê o modelo matemático? O modelo matemático que vai me dizer se esse resultado está coerente ou não está coerente, se a gente tem que ajustar algum parâmetro ou não tem que ajustar algum parâmetro. Então, no que você vai ganhando intimidade com o seu modelo matemático, vai dominando o seu modelo matemático, é muito mais fácil interpretar os resultados e depois ajustar o modelo caso seja necessário, né? E normalmente é. E, finalmente, a parte escrita, né, que eu comentei, não planejar a escrita da dissertação ou da tese. Eu gosto de planejar sempre que eu vou escrever um artigo científico da seguinte forma: você tem que ter uma pergunta forte que você quer responder, uma pergunta. Então, deixa essa pergunta em algum lugar que você possa sempre recorrer a ela quando você tiver em dúvidas, quando você tiver dúvida. Aí, em torno dessa pergunta, você vai desenvolver um modelo matemático que responde essa pergunta, né? E isso é um capítulo ou uma seção lá do seu artigo, tá? Modelo matemático, os resultados. Isso tem que estar muito alinhado com a pergunta que você fez. Você está respondendo essa pergunta de maneira como um pesquisador, desenvolvendo um modelo matemático e vendo os resultados. Depois disso, você vai gerar, porque alguém precisa ler isso, né? Precisa entender isso. Você vai fazer a introdução que te leva a esse modelo matemático. Mas aí você tem que pensar como se fosse um funil. Você vai fazer uma análise abrangente do problema que você está tratando, né? Uma contextualização que leva o leitor para aquele momento maior, né? Que é a do modelo matemático. Então, o segredo para fazer isso é você inserir o seu trabalho dentro de uma área que seja conhecida. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente eu fiz um trabalho sobre as bandeiras tarifárias. Bandeiras tarifárias todo mundo conhece, são aquelas bandeiras que aparecem lá na nossa conta de energia quando a energia fica mais cara. Esse trabalho que a gente fez, científico, não existia um trabalho sobre bandeiras tarifárias ainda na literatura. Então o que a gente fez foi procurar as referências associadas à resposta de demanda, ou Demand Response Program, que é onde esse tipo de trabalho se insere, que é como é que você faz para o consumidor reduzir o consumo quando você provoca uma variação de preço. Então você vê, você achou o tema ou a área em que o trabalho se insere e vai levando o leitor até chegar no ponto que é a modelagem do problema que a gente fez lá, por exemplo, com as bandeiras tarifárias. Tá bom? Então, aí tem a introdução, que tem isso, fora, né, a revisão bibliográfica, a contextualização. Depois você faz a conclusão, e a conclusão, ela usa a introdução, né, usa o que você apresenta lá na introdução, insere o trabalho no contexto que foi proposto, vê se os resultados eles respondem ao que a pergunta, né, a pergunta que foi feita inicialmente. Então a conclusão vem depois da introdução, no meu entender. E só aí, no final, que a gente faz o resumo ou o abstract, que é para ajudar quem depois quer ler o seu trabalho, não sabe se o seu trabalho é legal,
que é ajudar ele a saber o que tem dentro do seu trabalho. Então lá no resumo ou no abstract você vai ter lá uma frase, um parágrafo para cada um parágrafo para cada uma das sessões da sua dissertação ou da sua tese. Vai estar lá a introdução, vai estar o modelo matemático, vai estar parte dos resultados e a conclusão. Tudo vai estar no resumo, mas de uma forma bastante compacta para que a pessoa não precise ler o trabalho todo para conseguir fazer a pesquisa. Tá? Então, essas são as dicas que eu dou para o aluno que quer endereçar esses problemas que foram levantados e eu acho que com isso a gente conclui essa série sobre os erros mais comuns e as soluções para as dissertações, teses, trabalhos de final de curso, até podem usar essa técnica também, artigos científicos, enfim. Espero ter ajudado com isso, tá bom? Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau.